Nós vamos dar continuidade aos painéis e debates. Agora, o grande tema da pecuária, o setor de pecuária, vai ser agora representado aqui por três grandes debatedores. Eu gostaria de ter a honra de convidar para o palco o Dr. Ricardo Figueiredo, do Senargem Embrapa Biotecnologia, a Embrapa de Recursos Genéticos e Biotecnologia. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Mais uma vez a Embrapa aqui conosco. Gostaria de agora de chamar uma startup de bastante destaque no mercado de pecuária, que a gente já conhece há bastante tempo, que é o Tiago Parente, fundador da iRancho. Muito bom, Tiago. Muita coisa para bater um papo aqui conosco. Obrigado, viu? Bom dia, por favor. E gostaria também de chamar a doutora Maybi Andrade, diretora da Quimera Biotecnologia, também do Supera Parque, um hub de inovação, Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Muito obrigado, doutora. Isso, nós vamos adiantar a apresentação da doutora Maybi Ribeiro, para que a gente possa deixar no ponto a apresentação do doutor Ricardo. Doutora Maybi, por favor. Obrigado. Quer me dar o passador? O passador está aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder compartilhar as nossas tecnologias. O ao vivo é assim, né? Sempre dá alguma coisa, mas no final dá tudo certo. Bom, eu me chamo Maybi, eu sou sócia e diretora da Quimera Biotecnologia. A Quimera é uma startup que nasceu há 11 anos. Nós nascemos com o objetivo de fazer pesquisa e desenvolvimento e desenvolver insumos para a saúde animal, para a área de medicamentos. Então, nós começamos há 11 anos com o objetivo de fazer pesquisa e entregar para as indústrias farmacêuticas como um potencializador de medicamentos. Tá? Isso foi... O meu também não está... foi. Bom, isso foi há 11 anos, né? E quando a gente começou, meu marido era pesquisador da Universidade de São Paulo, trabalhava com desenvolvimento de moléculas recombinantes há mais de 20 anos, e a gente viu ali algumas oportunidades de potencializar alguns medicamentos. E quando a gente foi estudar os medicamentos da área da saúde animal, para ver aonde que a gente ia colocar a tecnologia de recombinantes, a gente resolveu trabalhar na área da reprodução animal. Bom, a gente sabe, você sabe melhor do que eu, que a reprodução animal é uma técnica extremamente importante, né, no Brasil, para se manter tamanho de rebanho, para se fazer exportação de carne, entre outras coisas. E a reprodução animal ela é feita usando vários tipos de protocolos. O que a gente percebeu é que de todos os protocolos, existe um medicamento que ele é comum para todos, que é o medicamento usado para induzir a ovulação de um animal. Porque eu não consigo fazer nenhuma reprodução animal se o animal não estiver ovulando. E quando a gente foi pesquisar esses medicamentos, a ideia era potencializar o medicamento com uma molécula recombinante. A gente descobriu como que é feito o hormônio que é utilizado para a indução de ovulação de animais hoje em dia. Então, funciona assim, ó. Há mais ou menos uns 60 anos atrás, se descobriu que uma égua, quando ela está prenhe, ela produz no organismo dela um hormônio. Tá? A égua é o único animal que produz esse hormônio. E quando você tira o sangue da égua, purifica só esse hormônio e você coloca em algum outro animal, uma vaca, por exemplo, você induz a ovulação da vaca. Tá? Por que a égua é o único animal que produz isso? Porque ela é um animal que demora mais para formar a placenta, então esse hormônio é para proteger o potro. O que a indústria farmacêutica faz, então? Pega a égua está prenhe, tira o sangue da égua, purifica e vende esse medicamento como indução de cio dos outros animais. Qual que é o problema disso daí, gente, que a gente descobriu? Infelizmente, a égua ela só produz isso nos 2 a 3 primeiros meses de prenhez, depois ela para de produzir. Então, como é que é feita a produção do medicamento? A égua está prenhe, tira o sangue, separa o hormônio e vende. A égua parou de produzir, se induz ao aborto da égua, se interrompe a gravidez, a prenhez, porque não é interessante que ela chegue até o final. Isso daí é conhecido como fazendas de éguas prenhes, que são fazendas onde as éguas ficam para a produção desse hormônio. No Brasil não existe essas fazendas de éguas prenhes, tá? Mas o Brasil é o maior consumidor desse hormônio.
Um outro problema desse hormônio que a gente viu em vários artigos e conversando com muitos veterinários é que é muito difícil purificar o hormônio. Quando você tira o sangue da égua, vem muita impureza junto. Então, em alguns lotes do hormônio, às vezes acontece inflamação no animal que recebe. Tá? O que a gente viu com isso? A gente começou a estudar, a gente viu que tinha uma demanda muito grande para esse produto, não tem como ficar sem no mercado da inseminação artificial, mas que o único produto que tinha era esse. E aí a gente foi ver, a gente foi conversar com algumas pessoas e a gente descobriu que na Europa existia há muitos anos várias petições no parlamento para proibir a utilização desse hormônio. Mas o que acontece? Você precisa do hormônio, não tem outro. Né? E aí o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu trazer esse hormônio para dentro do laboratório. O que nós fizemos em 2016, 2017? A gente pegou o DNA de uma égua, separamos a parte do DNA que é responsável pela produção, o gene responsável pela produção daquele hormônio, entendemos como é que isso funcionava e trouxemos isso para dentro do laboratório e construímos um outro. Então, a gente pegou uma célula, a gente colocou o DNA dentro dessa célula e a gente ensinou a célula a produzir o hormônio para a gente. Então, nós fizemos um hormônio que não tem nada de éguas prenhes, ele é feito 100% dentro do laboratório. Ele é feito a partir de mudança de DNA recombinante, então a gente não precisa de nenhum tipo de égua, não tem nenhum tipo de maltrato de animal. Ele tem um custo de produção muito menor, porque eu tenho uma fábrica, a gente tem uma biofábrica no Supera Parque em Ribeirão Preto, de 80 metros quadrados, onde a gente consegue suprir mais de 10% do rebanho brasileiro de inseminação. Então, ela é uma produção enxuta, fácil de fazer e pequena. E não tem nenhum tipo de risco de inflamação, né? Porque quando você pega o produto, ele é puro. A gente patenteou esse produto no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Fizemos uma grande quantidade de testes de comparação com um produto extraído da égua. E a gente, desde o início, pensou na Quimera como uma internacionalização. Por quê? Quando a gente começou em 2016, que o produto estava pronto, participar dos congressos, conversar com as pessoas, a gente via que ela já era uma preocupação muito grande na Europa e que no Brasil não tinha chego ainda. Todo mundo que eu ia conversar, eles tinham já tinham esse conhecimento e tinham interesse do produto. E na Europa, a gente tem um rebanho suíno muito grande, né? E esse medicamento é usado para toda a reprodução. Aí, o que a gente fez? A gente incubou a Quimera no Parque Tecnológico da Universidade de Porto. Então, hoje a gente tem a empresa no Parque Tecnológico do Supera e na Universidade do Porto, em Portugal, e a gente está começando a fazer testes lá para registrar o produto lá para suíno. Bom, startup, nem tudo é rápido, né? Eu falo assim, startup ou ela nasce, morre de uma vez, ou tem que ter paciência para chegar lá em cima, porque os recursos são complicados. A gente começou em 2014, quando o Camilo era pesquisador da universidade, queria fazer alguma coisa voltada para recombinante. Passamos por tudo que toda startup passa, PIP1 da FAPESP, PIP2 da FAPESP, bolsas de CNPq e tudo mais. Em 2018, a gente começou a fazer as pesquisas pré-clínicas, e foi na mesma época que a gente começou a conversar lá fora. A gente, pela dificuldade aqui, a gente chegou num ponto que a gente pensou em fazer o produto lá. A gente foi para Nova Zelândia para tentar montar uma fábrica lá, porque a regulamentação era mais rápida, e trazer o produto como importado. Mas a gente é brasileiro, né? A gente não desiste, a gente ficou e fizemos aqui mesmo. Bom, em 2020, a gente participou de várias aceleradoras nesse tempo, porque é o recurso que você tem como startup, né? Tanto o recurso de pessoas como recurso financeiro. Em 2020, a gente teve uma virada de chave, porque era uma das 8ª aceleradoras que a gente estava participando, e ela foi online, porque a gente estava na pandemia. E no final dessa aceleradora, teve uma premiação. Eram 4 premiações e 30 startups. E a gente ganhou 2 premiações. E uma premiação era assim: eles fizeram um boom com um monte de investidores, e como era online, era muito mais fácil, tinha muita gente. E a pergunta era assim: dessas startups, em qual você investiria hoje? E nós recebemos 98% dos votos. Aí eu me assustei. Eu falei, então acho que agora dá para a gente passar um pouco da pesquisa. Em 2021, a gente montou a Quimera em Portugal. Em 2022, a gente começou a construir a fábrica. Eu não sei como é que está meu tempo, você me fala. Tá um pouquinho. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Quando a gente montou, a ideia era fazer pesquisa. Então, qual foi a nossa primeira ideia? Em parceria com o pessoal do Supera Parque. Vamos conversar com as grandes empresas e transferir essa tecnologia. Aí o Supera Parque arrumou reunião com a gente, com todo mundo. E aí eu descobri que não é tão fácil transferir uma tecnologia quando você está em bancada. Né? Assim, as propostas que a gente tinha, não é que elas eram ruins, era o que eles tinham para oferecer no momento com o que eu tinha no momento. Aí a gente desistiu, falou, vamos avançar mais um pouquinho. Aí
depois que a gente avançou, escalonou o produto, fomos para bioreator, a gente falou, agora vamos fazer parceria com alguém, porque nessa época eu descobri que para eu registrar o produto, eu tinha que ter uma fábrica registrada. Não simplesmente um laboratório, uma fábrica registrada de hormônio recombinante é caro. Aí nós descobrimos que existem 4 fábricas no Brasil, somente 4, que elas têm aprovação do Ministério da Agricultura e da CTN Bio para produzir injetável hormonal recombinante. E eu fui falar com as 4. E a gente teve 4 nãos. Não nos interessa, não queremos fazer. Aí a gente falou assim, ou nós vamos parar ou nós vamos construir uma fábrica. Eu falei, quer saber? Nós vamos construir uma fábrica. Aí nós ficamos 2 anos procurando investidor. Em 2022, a gente conseguiu um anjo e a gente começou a construção da fábrica. Montamos uma fábrica no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Aí nós montamos uma fábrica e um laboratório. Pedimos a aprovação da CTN Bio para os 3 primeiros produtos ir para a fábrica e pedimos a aprovação para o MAPA. Aí começou o problema. Por quê? Eu achava que já ia acabar os problemas. No Ministério da Agricultura, você tem uma lista de coisas que você tem que cumprir para você receber uma aprovação de uma fábrica. E eles não estão errados em nada. Eu decorei aquela norma, aquele ato 10, tudo que eles pedem ali faz sentido. O que não faz sentido é a gente não ter recurso para fazer. Né? Aí a gente conversou com o MAPA, pensamos em desistir. Enfim, chegamos a um acordo com eles, montamos uma infraestrutura. Agora, no final do mês de maio, a gente vai receber a aprovação da fábrica pelo Ministério. E a gente descobriu que é a primeira startup do Brasil a ter a fábrica de injetáveis recombinante e a 5ª empresa. As outras 4 são multinacionais. Bom, agora a gente está fazendo os testes piloto para fazer análise do produto, né? E o nosso objetivo é que até o começo do ano a gente coloque os produtos no mapa para aprovação. A gente começou desenvolvendo 3 produtos, que é para reprodução animal, que é para bovino, suíno e para caprinos. A gente está escrevendo o dossiê seguindo as normas da Europa, porque a gente quer mandar o produto para lá como IFA, né, para Portugal. E, além disso, a gente tem uma infraestrutura hoje para produzir 10% do mercado de reprodução animal, de doses para qualquer um desses produtos, e nós montamos um laboratório, né, de controle de qualidade. Aproveitamos que a gente já estava lá na dificuldade e aprovamos ele pelo Ministério também e pela CTN Bio. E hoje a gente está desenvolvendo alguns outros produtos com moléculas para nutrição animal e com moléculas para potencializar medicamentos da área PET. Bom, a Quimera começou comigo e com meu marido, hoje tem várias outras pessoas. E, assim, é porque eu não posso pôr foto de criança aqui, eu sempre falo, porque eu tenho 2 filhas, uma tem 13 anos, é quase da idade da Quimera, então trabalhou junto com todo mundo. Eu deixei aqui o QR Code e estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigada, viu? Doutora, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Eu convido a senhora para ficar conosco para o debate, para as perguntas logo após. Doutor Ricardo, tá na agulha? Vamos lá. Vamos lá, um prazer mais uma vez ter a Embrapa, o Senargem aqui conosco. Vamos ver se agora, quem sabe faz ao vivo, né, doutor? Senão a gente fala. Exatamente. Bom dia a todos, desculpa o probleminha técnico aí, porque é Mac, e Mac não conversa com todo mundo, mas enfim. É um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço a Cora, eu agradeço a doutora Rose e a toda a organização do evento. Eu sou pesquisador da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, aqui de Brasília, uma das 43 unidades de pesquisa da Embrapa no Brasil. Essa unidade trabalha especificamente com 4 áreas, que é a área de recursos genéticos, a gente tem um banco genético lá, a área de controle biológico e de segurança biológica e também biotecnologia. E a gente vai falar um pouquinho apenas para estimular, né, a curiosidade e o debate aqui entre vocês sobre pecuária de precisão ou pecuária digital. Essa atividade começou ali na Europa, nos Estados Unidos, pelo menos para o nosso lado ocidental, ali pelos anos 80, chegou no Brasil pelos anos 90 e particularmente teve um boom nos anos 2000 com a introdução do GPS nessas ferramentas. E na pecuária chegou um pouquinho mais tarde, né? Chegou ali por volta de 2010, quando se começou a usar os equipamentos por radiofrequência, e aí toda uma evolução, né? Quando se introduziu também em 2012 o GPS, alguns monitores para a saúde e assim por diante, e não para de evoluir, como disse o nosso colega aqui também,
anteriormente essa área de tecnologia de informação. Essas tecnologias, de uma maneira geral, são um grande boom, particularmente na área da agropecuária, porque hoje nós temos uma preocupação que é esse consumidor que está sendo chamado de prosumidor, ou seja, um consumidor com proatividade. Ele está muito conectado e, à medida que ele se conecta com o uso do produto, ele cobra também de quem produz a questão do bem-estar animal, a questão do alimento seguro, a questão da forma como esse alimento é produzido, a questão da forma como o meio ambiente é tratado ao produzir esse alimento. Então, hoje, essas ferramentas, elas são um importante auxílio para que essas demandas, né, cada vez mais exigentes desse consumidor sejam monitoradas. E aí a gente tem várias dessas ferramentas, como os robôs, a impressão 3D, os drones, os sensores de toda a natureza, a realidade virtual, a inteligência artificial, né, que está se expandindo de uma maneira muito veloz, e tudo isso conflui nesse ponto central que a gente chama de internet das coisas, e que aqui a gente vai chamar de internet das vacas. Essa internet das vacas, ela trouxe uma mudança de paradigma muito grande, porque até pouco tempo atrás, o que a gente fazia? A gente fazia um estudo, aquela vaquinha menor, a gente fazia um estudo de grandes lotes de animais, pegava a média desses animais e fazia fotografias, né, de determinados momentos. Com essas ferramentas, a gente pode monitorar os animais da forma que se chama de 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, sempre. Então, há uma grande geração de dados sobre um único indivíduo. Então, a gente está passando por essa segunda vaquinha aqui, ó. A gente tem muito dado como um filme de um mesmo indivíduo. Então, a gente está conhecendo muito mais sobre como esses organismos se comportam. E aqui, então, o grande desafio é a gente ficar usando o pesquisador, o produtor, quem trabalha com os animais para ser um alimentador desses sistemas. Porque aqui a gente tem uma grande, ou precisa ter uma grande interação entre várias áreas. A gente está vendo aqui, ó, o pessoal da área de TI, na mineração de dados, na coleta, o pessoal da área de biológicas, né, na parte de química, de física, de matemática, de saúde, de reprodução e assim por diante, para construir esses modelos de algoritmos cada vez mais abrangentes e interativos. E aí a gente tem, então, essa realidade já no presente das fazendas inteligentes, né? Com drones, com gestão, com mapeamento de solos, com mapeamento de animais e assim por diante. Isso aqui é apenas uma ilustração para mostrar como é que esses sensores funcionam no caso do monitoramento do comportamento do animal, né? Então, são sensorzinhos que se movimentam, conectados também com GPS, que gera um impulso elétrico, que é transmitido esse sinal, então, a uma antena central, que manda para uma nuvem, e assim a gente vai alimentar esse sistema de metadados com alguns algoritmos. Aqui uma ordenha automatizada ou robotizada, onde ao invés do produtor, né, ou do peão, ou do funcionário ir lá buscar os animais para fazer a ordenha, a vaca vai a hora que ela quer ir, né? A hora que ela sente o Uber cheio, ela vai dar um passeiozinho num lugar onde ela vai receber ração e a ordenhadeira automaticamente vai colocar, então, as teteiras, vai lavar, vai identificar exatamente cada teto. Aqui a gente está vendo que esse equipamento, ele consegue monitorar teto a teto qual é a produção desse animal. E também esses sensores, eles conseguem detectar
uma variedade cada vez maior de componentes químicos nesse leite, né? Então, a gente consegue não só identificar aspectos físicos, como temperatura, como também componentes químicos, né? A parte de pH, a parte de contagem de células somáticas, a parte de alguns elementos químicos, como a beta-hidroxibutirato, a lactose dehidrogenase e assim por diante, de tal maneira que a gente consegue acompanhar a qualidade desse leite, não só a quantidade. Aqui são alimentadores, onde você coloca uma ração específica e cada animal, então com um brinco de identificação, vai abrir só o seu alimentador específico. Então você consegue acompanhar o que esse animal está comendo em termos de quantidade e de qualidade. E depois pode monitorar ali na ordenha o quanto esse alimento, em tempo real, o quanto esse alimento está incorporando o peso do animal, a qualidade do leite e outras características. Aqui algumas escovas, né, para bem-estar. O animal chega ali, se encosta e a escova começa a coçar ele, né, para ele se sentir bem. Essa aqui tirei lá nos Estados Unidos, mas ela é bem brasileira, né? Aqui alguns desses equipamentos, particularmente sensores, que são transportados pelo animal de diversas maneiras. Por exemplo, na forma de colar, naquele número 3, na forma de brinco, no número 1, ou na cauda, ali no número 6, ou intravaginal, no 8, ou intraruminal, ali no número 4, ou como esse que alguns já viram, né, na TV, alguns desses presidiários que carregam uma tornozeleira eletrônica, né, as vaquinhas também podem ser monitoradas através desse equipamento. E tudo isso monitorado remotamente, né? Então o produtor está lá no aeroporto, ele está vendo se a vaca entrou no cio, se a vaca está bem, liga e fala, olha, aquela ali precisa de atendimento urgente nesse momento. Aqui é lá na nossa fazenda experimental da Embrapa. Eu digo nossa porque é de todos os brasileiros, né? Esse experimento está acontecendo exatamente nesse momento. A gente está trabalhando com esses sensores para gado de corte, zebuíno a pasto, ou seja, em sistema extensivo. Diversos desses sensores, né? Ali para medir no leite, para medir na ração, no feno, para medir a atividade animal. E esses sensores eles podem dar alerta, né? Tanto se o animal está parado muito tempo, se ele está se movimentando demais, se ele está comendo, se ele está se movimentando, como que está a ruminação desse bicho e se ele está descansando. Então, a partir disso, esse daqui é um tipo de sensor intraruminal, que o animal se mantém ele dentro do rumen. Então, ele mede pH, temperatura e o nível de atividade desse estômago. E aqui a interface como a gente enxerga. Mas, na verdade, ele vem de uma maneira muito mais fácil para o produtor, porque ele vai dizer lá, está no cio, entrou no cio tal hora, saiu no cio tal hora, né? Pode inseminar tal hora. E também na parte de bem-estar, se esse animal está muito ofegante, se ele está parado por muito tempo, então pode ser um alerta de sanidade, vai lá olhar esse animal que pode ter alguma coisa errada com ele e assim por diante. Nessas fazendas inteligentes, então, várias dessas tecnologias já estão sendo utilizadas hoje. Por exemplo, cercas virtuais, você tem lá um sisteminha, o bicho tem um sensorzinho, se ele ultrapassar aquele limite, ele vai levar um avisozinho, um choquezinho, não passe daqui. Então você pode mudar a todo instante, fazer rotação de pastagem apenas com essa cerca virtual em tempo real. Esses organizadores de alimento, quando o animal está comendo ali, ele espalha aquela silagem, espalha aquele feno, então o robozinho vem e coloca no lugar. Os drones, né, para fazer contagem, para fazer score corporal dos animais. E todos esses dados sobre os animais que a gente falou que são gerados 24/7,
são então discriminados, né, do ponto de vista sanidade, bem-estar, reprodução, e você pode ter, inclusive, no seu celular, toda essa informação sobre o seu rebanho, animal por animal. Então, aqui, só para dizer um exemplo, porque a gente trabalha, eu, o Dr. João Henrique, que está ali também na audiência, e mesmo a doutora Rose, que também participava lá no Senagem, particularmente lá no Senagem, eu e o Dr. João Henrique, trabalhamos com reprodução animal. E um problema na reprodução animal que essas ferramentas vieram responder é que as fêmeas bovinas, elas têm boa parte dos animais entrando no cio durante o período noturno. Normalmente se observa o cio de que maneira? Olhando, né? Um animal montou o outro, está no cio, então vamos inseminar. E muitos desses cios são perdidos, porque esses animais que têm cio mais curto e que apresentam cio durante a noite, simplesmente são perdidos. Só vão poder ser, quem sabe, inseminados no próximo ciclo, né? Cerca de 21 dias depois. Então, dentro disso, né, de animais com cios mais curtos, de animais com cio noturno, muito da taxa de concepção é perdido, né? É reduzida essa taxa de inseminação por conta de você não saber se o animal está no cio ou não. Como essas ferramentas acompanham 24/7, você consegue resolver esse problema. Então, essas ferramentas, elas podem nos ajudar, tanto do ponto de vista da pesquisa, quanto do ponto de vista do sistema produtivo, em vários aspectos, né? Para planejar, para monitorar a parte de reprodução, a parte de sanidade, a parte de nutrição, a parte de bem-estar animal, a mão de obra, né, com redução do custo de mão de obra, a pesquisa, levantando um grande número de dados, e, inclusive, agora, deixei por último aqui, com o advento da inteligência artificial se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, todas essas integrações vão ser potencializadas. Então, está aí o sistema todo integrado, de animais mandando sinais através de antenas, esses dados ficando armazenados em nuvens, e o produtor podendo acompanhar todo o seu rebanho remotamente. Isso eu acho que é a parte que mais interessa para esse cenário aqui, esse local, que é o quanto, né, Haroldo? É o quanto essas tecnologias integram diversos setores, porque a maioria, para não dizer 100%, dessas tecnologias foram geradas como startup. Sempre como startup. Depois, empresas maiores, vocês estão fazendo um jogo que eu parabenizo, né, de contra-correnteza, de montar a própria empresa, mas normalmente o que acontece é que a startup é abduzida por uma grande empresa. E é isso aqui, ó. Vários setores podem participar, desde uma startup até uma grande corporação transnacional, na área de nutrição, na área vamos dizer, de agropecuária como um todo, dos abatedouros, dos varejistas, da indústria de equipamentos de tecnologia de informação, da parte de reprodução animal, veterinários, enfim, tanto sendo financiadores, quanto sendo pessoas que fazem manutenção, como oferecem serviços, como manejam dados e assim por diante. Então, tem campo para todo mundo trabalhar aí dentro desse setor. Isso aqui é uma coisa que eu achei interessante quando a gente foi fazer lá o nosso cientista visitante nos Estados Unidos, que é a maneira como eles estão se organizando para a pecuária digital. Todos os congressos que a gente vai, funciona assim. Aqui, não sei se vocês estão percebendo ali, tem 3 colegas sentados. Esses colegas são produtores, de fato. Saíram lá da fazenda deles, alguns até com um pouquinho de fezes de vaca embaixo da botina, foram lá e foram falar como é que está funcionando, o que ele precisa, o que está faltando para essa ferramenta funcionar. E, ao mesmo tempo, tinha gente das empresas, das indústrias, e tinha gente da academia, pesquisadores. E dessa interação que tem surgido esses equipamentos. Então, aí, como tem crescido esse negócio, algumas pesquisas que a Embrapa tem feito para mostrar esse crescimento vertiginoso. Como futuro, a gente tem desafios, né, porque os equipamentos custam ainda um pouco, e
tende, né, esses valores a cair, precisa de infraestrutura para coleta de dados, precisa saber interpretar esses dados. Aqui eu pus um exemplo, né, de uma pesquisa que a gente fez aí junto com o professor João Henrique, de como que você integra essas ferramentas dentro de aspectos da reprodução animal. Isso aqui são bezerrinhas que foram feitas imageamentos da garupa, para ver o quanto isso se relaciona com a potencialidade que tem reprodutiva desses animais. Então, essas ferramentas estão em inovação contínua, tende o preço desses equipamentos a cair à medida que escala e podem ser uma potente ferramenta, então, para a nossa gestão. E aqui está, então, o nosso agradecimento. As nossas vaquinhas lá na Fazenda Sucupira, algumas conversando uma com a outra ali, né? Tô prenho o quê? Né? Mas eu coloquei essa minha foto aí e essa outra, que eu não sei se vocês estão vendo, mas aquela florzinha ali, eu parei semana passada, eu estava correndo e tal, parei para tirar essa foto. Tem uma abelhinha polinizadora dentro dela. Para a gente lembrar que hoje sustentabilidade é uma palavra-chave e não é só econômica. Ela precisa ser social, ambiental e apareceu uma última perninha que chama resiliência, porque nós temos mudanças climáticas pela frente e no presente. Obrigado. Doutor Ricardo, muito obrigado. Agradecer também ao doutor João aqui, presente, do Senargem. Como você falou, é parceiro nas pesquisas e eu convido para que o senhor fique aqui conosco para o debate, para as perguntas. Vamos lá, Tiagão. Tiago Parente, fundador, outro camisa 10 aí. E falar em resiliência, está aí mais um resiliente da startup na área de pecuária. Obrigado. Pessoal, bom dia. É um prazer estar falando aqui com vocês mais um ano. Né? Ano passado a gente estava aqui também. Agradecer ao Cleiton pelo convite. E eu vou dar uns 100 passos para trás. Primeiro assim, eu quero ser seu cliente. Eu sou pecuarista também, sou Tiago Parente, CEO e fundador da iRancho. E quero usar várias dessas tecnologias também. Né? Infelizmente, como você comentou, o custo em operações comerciais ainda é um pouco impeditivo, mas o que a gente vê todo dia é um barateamento dessas tecnologias e a adoção em larga escala delas. Né? Mas a gente vai dar uns passos atrás. Algum pecuarista aqui? Não? Alguém já foi em curral que estava tendo manejo? Bom, tem mais gente, né? Não, legal. E como é que é o curral que está tendo manejo? Barulhento? Quente, de repente? Né? Muitas vezes bagunçado, às vezes curral mais antigo, né? Então, é difícil, né? O curral, eu brinco que o curral é como uma lua para a tecnologia, ele não gosta de tecnologia. Né? E a gente decidiu tentar fazer tecnologia para curral. Né? E aí a gente pensa também, quem que está operando essa tecnologia lá na ponta? Normalmente é uma pessoa com pouca aptidão em tecnologia. Né? É um peão, é um capataz, é um gerente. Então, muitas vezes, é difícil a adoção da tecnologia. Né? E aí tem um terceiro ponto. Né? Tem conectividade no curral? Tinha internet lá onde vocês foram? Não tem. Muito difícil achar um curral com internet, né? A gente tem casos de clientes que têm cabine com ar-condicionado, com internet, com tudo na fazenda, mas 90%, mais de 90% são currais sem internet. Né? O banco do cara é um botijão de gás, né? A mesa é uma tábua, né? Mas ainda assim a adoção está vindo. Né? Então a gente se tornou especialistas em habitat inóspito para a tecnologia, em pessoas que têm dificuldade em aderir à tecnologia, né, e em locais sem conectividade. Né? Então, o desafio foi grande, né, e a gente decidiu atacar esse desafio. Né? E aí eu pergunto para vocês, né, que tipo de tecnologia que a gente poderia usar. Né? Teria que ser uma tecnologia muito fácil de usar, né? A gente teria que se apoiar em algumas tecnologias que já estão disponíveis em larga escala, por exemplo, identificação eletrônica. Né? A gente usa bastante identificação eletrônica, e para aqueles que não usam, a gente aconselha todo mundo a usar. Né? E a gente já tem um plano nacional de identificação de bovinos, ou seja, vamos ter que identificar os nossos animais. Vocês sabem quantos animais tem no Brasil? Quantos bovinos tem no Brasil? Nem o governo sabe. O governo tem umas três fontes oficiais
para o rebanho nacional. Né? E aí você olha a USDA, que é o americano, também é diferente. Então você tem 4 versões e você tem algumas pessoas que calculam também. Né? E normalmente, quando você pergunta para um pecuarista quantos animais ele tem, qual que é uma palavra que você ouve na maioria das vezes? Eu acho. Eu acho que uns 1.100, eu acho que uns 2.000. Né? Aí você vai vacinar, aparece 50, diminui 30. Né? E a gente está falando de animais de custo médio em R$4.000, então se diminui 30 animais, a gente tem uma diferença de imobilizado bem grande, né? Nesse rebanho. Né? Então, assim, a gente no Brasil, a gente exporta a melhor pecuária do mundo, sem sombra de dúvida, a mais sustentável, mas a nossa média ainda é muito baixa. Né? A gente tem um desafio enorme de subir a barra da nossa pecuária. Né? Então a gente vem, eu diria que no nosso caso a inovação tenta ser a simplicidade, tenta ser a facilidade de uso, tenta ser a entrega de uma produtividade que antes não existia na pecuária. Né? Então a gente vem aí já, vai fazer 9 anos, desenvolvendo produtos que tenham uma aderência, e é como o doutor Ricardo comentou, a gente vem colhendo milhares de registros de informação de cada animal. Né? A cada pesagem, a cada nutrição, a cada manejo sanitário, a gente está coletando isso. Né? E isso leva àquilo. Né? A gente tem um volume de informação gigantesco, né? Muito grande, e a gente precisa começar a extrair inteligência disso. Então, a gente, ao invés de olhar o lote, a gente está olhando o indivíduo e está entendendo como que aquele indivíduo, que tipo de decisão que a gente pode tomar para ter o melhor resultado com aquele perfil de indivíduo. Né? E é isso, o desafio hoje que a gente tem é olhar essa base de dados e extrair esse tipo de inteligência. Né? A gente precisa fazer isso hoje. Né? E quando a gente olha, isso é até o outro ponto que o Dr. Ricardo mencionou, a questão da rastreabilidade, a gente tem uma patente que chama rastreabilidade por consequência. Né? Por quê? Porque quando você faz gestão, o que você está fazendo? Está rastreando o animal. Né? Você refletir em um sistema o que acontece com aquele animal é rastrear o animal. Infelizmente, no Brasil, a gente teve uma tentativa frustrada de rastreabilidade compulsória lá em 2002, né, que gerou um ranço. Né? O pecuarista normalmente fala rastreabilidade, ele arrepia o cabelo da nuca. Né? Fala, não, tira esse pé de mim, não quero. Entendeu? E o que a gente fez? A gente identificou que para rastrear, a gente tinha 2 barreiras de entrada, que era o esforço adicional e o custo adicional. Né? Hoje ainda, para um produtor aderir ao Sysbov, ele tem que contratar uma certificadora, sofrer uma auditoria, emitir um monte de anexos, né? É governamental, então tem muita burocracia envolvida. Né? Para quê? Para tentar buscar as bonificações para venda para a Europa. Né? E o que a gente fez? Por que a gente não pode usar as informações da gestão para criar rastreabilidade? Né? Então a gente criou o SafeBeef, que é uma plataforma de rastreabilidade em blockchain, né? E tudo que acontece no sistema de gestão é assinado digitalmente e é enviado para o blockchain. Então o pecuarista assina, ele fala, eu confirmo que essa informação é verídica, que ela aconteceu, que ela está de acordo com o que aconteceu aqui na fazenda, e a gente garante a imutabilidade dela no blockchain. Né? Então, assim, o erro vai e não muda mais, né? Não tem jeito. Esses dias para trás, o pessoal subiu um gado lá, que era Santa Gertrudes, e colocaram a raça Nelore. Né? E aí veio pedir para mudar. Eu falei, não, tem um problema, né? Aqui não muda. Né? Então, a gente pode até mudar, mas vai aparecer que ele era Nelore e virou Santa Gertrudes. Ele é um sistema 100% transparência. E hoje em dia, o prosumer, né? O consumidor profissional, ele quer saber o quê? Da onde que vem o produto, onde que ele passou, quais são as características da produção daquele produto, que tipo de nutrição ele recebeu, se ele teve algum manejo sanitário com antibiótico, com hormônio, no caso das fêmeas. Né? E, gente, isso aí está virando obrigação para a Europa. Né? Não vai ter como fugir. A gente tem esses 2 protocolos que já tem que entrar em vigor agora. Né? E nós temos uma outra lei, que é a EUDR, que é anti-desmatamento, que todo o animal toda a carne que foi exportada para a Europa tem que ser completamente rastreada. Né? E eles já adiaram, era para ser 1º de janeiro de 2025, mudaram para 1º de janeiro de 2026. Perguntem se a gente está pronto. O que nós fizemos? Nada. Né? Então, sim, talvez a gente esteja optando não vender mais para a Europa. Né? Pode ser. Eu não sei qual é a estratégia nesse caso.
né? Mas a gente, o plano do mapa é que a gente identifique todo o rebanho até 2032. Né? Então, está bem descasado com o que deveria ser. Né? Então, falando de pecuária de precisão, eu gosto de desmistificar o termo. Né? O que é precisão? Precisão é a gente refletir no sistema, em algum sistema de registro, o que aconteceu na realidade. Isso é precisão. Né? A gente hoje tem muita gente vendendo precisão como uma coisa quase inatingível. Né? Não é. Se você faz uma boa gestão, se você registra adequadamente o que acontece, você está fazendo pecuária de precisão. Vai evoluir para sensores? Claro que vai evoluir. Assim que a gente tiver a opção de sensores que tenham viabilidade econômica para grandes operações comerciais, é claro que vai. Entendeu? Agora, hoje, já se pode fazer uma pecuária de primeira linha, estado da arte, registrando o que acontece. Né? E é nisso que a gente vem trabalhando dia a dia e em tornar essas informações disponíveis para o mercado através do sistema de rastreabilidade. O nosso objetivo é que a indústria pague por essa informação. E a gente remunere o produtor que faz um bom trabalho. Acho que é justo. Né? E aí a gente tem isso aí a gente estava olhando a carne, né? A gente começou a ser assediado por instituições financeiras, buscando fazer o quê? Acompanhamento de garantia. Eu estava olhando o animal morto, eles querem ver o animal vivo. Né? E a gente está fechando acordos agora para fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque alguém vai para o BRB e pede um crédito e usa 100 vacas como garantia. Mas podem ser 100 vacas que ele abriu a porteira, passou do vizinho para cá, e pegou o crédito e devolveu as 100 vacas. Né? Aí quando você tem a vida do animal sendo acompanhada por um sistema, você tem a garantia da garantia. Né? Você sabe que aquele animal está evoluindo o peso, está sendo vacinado, está recebendo a nutrição adequada. Né? Então, é isso, gente. Precisão já está aqui, é nossa, é só usar. A gente vai para sensores, claro, vai para drones, vai para um monte de coisa. A Olho do Dono está aqui, né? Um parceiro nosso, pesa os animais por imagem, né, que é super legal. Você sabe quanto que o animal perde para ser levado no curral para ser pesado? De 5 a 10 quilos por animal. Se a gente leva 1000 animais, dá um prejuízo considerável. E com a tecnologia deles, a gente consegue pesar o animal no pasto. Tá? Por imagem, imagem 3D, e aí ele emite esse peso para a gente. Tá? Pessoal, era isso, minha mensagem. Obrigado e vamos estar aqui. Valeu. Muito bom, obrigado, Tiago. Convido para ficar conosco aí. Vamos lá? Vamos começar o debate, as perguntas aí, as colocações. Doutor Ricardo, vou começar provocando aqui, por você, dentro do Senargem lá, quais são as áreas onde você vê maior, que a gente chama de aderência, né, ou de potencial de uso dessas tecnologias aí? Vamos falar a área de nutrição, a área de medicamentos, a área de melhoramento genético, e se é mais numa pecuária leiteira ou é na pecuária de corte? Boa pergunta, eu agradeço, Haroldo. Na verdade, a nossa unidade, dentro da organização Embrapa, ela é uma unidade que a gente chama de temas básicos. Existem algumas unidades que são de produtos. Por exemplo, temos a Embrapa Pecuária Sudeste, lá no interior de São Paulo, temos a Pecuária Sul, temos a Embrapa Gado de Leite, em Minas Gerais, e assim por diante. A nossa unidade, especificamente, ela trabalha principalmente com ferramentas para que essas outras unidades de produto, a gente sempre trabalha, ou quase sempre trabalha em parcerias com outras unidades e também parcerias externas, né, tanto públicas quanto privadas, para que a gente saia dessa fase inicial de desenvolvimento de alguma metodologia ou de algum material genético que possa ser incorporado, caracterizado e incorporado ao sistema produtivo. Então, assim, é uma gama bastante variada, tanto na parte de agricultura, vamos dizer assim, que na verdade é o nosso carro-chefe, a parte de agricultura, e um pedacinho também de pecuária. Então a gente não tem especialização para te dizer, por exemplo, é com gado de corte ou é com gado de leite, porque a gente também tem ovinos, a gente também tem a parte de conservação de espécies, né, mais antigas que os primeiros colonizadores trouxeram para o Brasil,
e a gente procura manter esses germoplasma e também essa conservação on-farm e assim por diante, para que em momentos de necessidade, né? Porque quando você vai apurando uma raça, você vai ganhando do ponto de vista produção e produtividade e vai perdendo algumas características. Às vezes na área reprodutiva, às vezes na área de sanidade e assim por diante. De repente você precisa resgatar um gene lá de resistência, por exemplo, de umidade no casco do animal. Você tem aquele banco lá que você fala, não, espera aí, esse bicho aqui eu sei porque eu já caracterizei ele fenotipicamente para essa característica de resistência. E assim por diante. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é questão de conversar. Tem uma pergunta, vai lá, faça para a gente. Né? Inclusive, nessas próximas gestões aí, a gente quer abrir bastante para essa interação com o público externo, de nos fazer perguntas, provocações. A doutora Maíba aqui também pode nos provocar em relação à questão dos hormônios, porque muito nos interessa. O doutor João Henrique, por exemplo, trabalha com FSH recombinante humano, e a gente tem muito procurado explorar essa parte endócrina por limitações exatamente da parte de imunidade e também por limitações de mercado. A gente está perdendo alguns produtos porque para algumas, para a indústria grande não interessa aquele nichozinho, mas de repente para a sua empresa que está, né, começando uma atividade, esse nicho pode fazer despontar exatamente uma área que estava descoberta no mercado. Muito bom. Essa conectividade é muito importante, é um dos objetivos desse espaço, né? Trazer academias, universidades, centros de pesquisa, outros hubs, né? Que já estiveram aqui e vão estar com as startups. Fundamental, né? Eu aproveito para fazer um merchanzinho aqui, me desculpem, mas o nosso stand está exatamente aqui atrás de vocês. Quando vocês quiserem fazer uma pergunta, os nossos colegas estão ali. Muito bom. E eu estendo a minha pergunta ao Tiago e a Maybi. Quais seriam os mercados que vocês atuam? Mais um mercado de pecuária leiteira, pecuária de corte, ou suinocultura, ou equinocultura, etc. Olha, aqui no Brasil a gente está focado mais na pecuária para bovinos, né? A gente está focado mais para suínos na Europa, porque o hormônio que é utilizado hoje em dia, né, o extraído da égua, o que acontece? Ele é um só. Né? E aí a concentração dele, a formulação dele, ele é igual para todas as espécies. E o que os veterinários fazem? Eles aplicam uma quantidade maior em uma menor em outra. Né? Uma coisa que a gente fez de diferente é produzir um hormônio para ovulação e um hormônio para maturação de óvulos. Né? Então, aqui, assim, no Brasil a gente está voltado mais para o rebanho bovino. Na Europa a gente está voltado mais para o rebanho suíno. A gente começou, Haroldo, em 2023 a conversar com o Reino Unido, porque através da internacionalização lá do Supera Park, o Supera começou uma parceria com o Reino Unido e o Reino Unido está montando um centro tecnológico muito voltado para a reprodução lá. E lá o nosso foco vai ser também, né? E também caprinos. Muito bom, fantástico. Bom, o rancho hoje é só pecuária de corte ainda. A gente tem clientes de leite também, mas usa meio adaptado, a gente não registra a produção leiteira, né? Mas temos demanda para ir para a agricultura e para ir para a pecuária leiteira também. Mas o corte já nos dá tanto trabalho que hoje, para você ter ideia, são em torno de, por dia, são mais de 200 currais usando o rancho, em torno de 150 mil animais manejados por semana. Né? Então o volume de informação que a gente recebe e a demanda que a gente tem já é bastante grande. Legal. Só para deixar claro para todo mundo, Tiago, onde fica a iRancho, a sua sede? A sede fica em Goiânia, e nós temos escritório em Campo Grande também. E hoje já temos, não fizemos muito esforço, mas internacionalizamos meio na porrada, assim, porque a gente fez uma distribuição na Bolívia, temos uma distribuição no Paraguai, temos alguns clientes pingados nos Estados Unidos, México, e assim, vários clientes internacionais acompanhando fazendas no Brasil também, que eu acho que é uma dos benefícios da tecnologia. Né? E o produtor rural aqui da Agro Brasília, né, que eu brinco, todo mundo que tem agricultura tem um pouco de pecuária, né? E está elevando a produtividade dessa pecuária para liberar a área para a agricultura, né?
Mas como que ele entra em contato com a iRancho? Ou seja, como que é a tua forma de acessar o mercado? É por representantes de vocês, engenheiros agrônomos, veterinários? Ou você tem esse atendimento direto ou é via uma cooperativa, um distribuidor? Como você acessa? A gente faz tanto direto quanto indireto, quanto via canais. Tá? A gente tem uma área bem estruturada de canais no Brasil todo. Né? A gente, como é um produto barato, o ticket médio é muito baixo, eu não tenho capilaridade. Né? Então a gente faz a capilaridade via canais. Né? Então a gente atende e é isso. Legal. Vamos abrir para as perguntas, pessoal? Opa! Doutor João, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente parabenizar os três pelas excelentes apresentações. E, na verdade, eu queria fazer um testemunho aqui que vai um pouco na linha de aonde tudo converge. Né? Eu tive há 3 semanas atrás na Expo Zebu participando de um workshop. O foco desse workshop era exportação de embrião. Né? E a gente tem um grande mercado que está se abrindo para a genética nacional. Na verdade, mais da metade do efetivo bovino do mundo está entre o leste da África e o sudoeste da Ásia, que são regiões extremamente carentes de genética e regiões que dependem de genética adaptada à condição tropical. É exatamente o mercado que a gente pode explorar. E qual que é o grande desafio para explorar esse mercado? Curiosamente, não é provar que a gente tem uma genética boa, a genética brasileira ela é reconhecida mundialmente pela sua excelência. A grande dificuldade é vencer barreiras, na verdade, particularmente barreiras não tarifárias, mas que estão associadas à percepção de risco. Por quê? Porque a gente usa hormônio de fonte animal, a gente precisa trabalhar com fontes com hormônios recombinantes para minimizar essa percepção de risco associada ao uso de produto natural. A gente precisa de rastreabilidade, a gente precisa saber exatamente aonde está geolocalizada aquela doadora que doou o embrião que foi para um determinado mercado. A gente precisa de indicadores de comportamento que me permitam falar assim, antes da coleta, eu sei que aquela doadora não teve nenhum sinal, nenhuma manifestação clínica de doença. Né? Então, na verdade, assim, tudo isso converge, todas essas tecnologias, elas convergem, né, para um ponto comum. Né? Quando a gente fala de mercado, quando a gente fala principalmente de mercado internacional, seja do produto final, seja da genética, a gente quase que obrigatoriamente tem que pensar na adoção dessas tecnologias. Né? E um segundo testemunho que eu queria dar, assim, sem querer me estender, mas coincidentemente essa semana a gente estava coordenando uma reunião de uma rede de pesquisa que eu participo, né, que tem inclusive um projeto grande do CNPq, um INCT, e a gente vê que a pecuária, ou essas ferramentas que a gente chama, né, de pecuária de precisão, elas deixaram de ser uma área de pesquisa e elas estão se tornando transversais. Quem quer fazer pesquisa com modelo animal, em qualquer área, tem que usar esse tipo de ferramenta. Né? Ela passou a ser quase que mandatória para a gente. E a pesquisa ela não é diferente da produção. A pesquisa, você tem que tomar decisão baseada em dado, em informação. Você não pode achar. Né? E para o produtor é a mesma coisa. O produtor passou aquele momento em que o produtor podia achar alguma coisa. Ele tem que tomar decisão baseada em dado. Né? Então, tudo converge, na verdade, para o mesmo ponto. Perfeito, obrigado pelas colocações. É o que a gente sempre fala. As decisões, as tecnologias da porteira para dentro e até para fora são integradas, né? Um exemplo dessa integração que trabalha com pecuária é uma startup aqui do meu amigo Alberto, que a gente faz tudo certo e se não vender ou comprar o bezerro ou o boi gordo, não vender na hora certa, você perde tudo isso que a Embrapa pesquisou, que a Quimera pesquisou. Então, essas é muito multidisciplinar, né, doutor? Obrigado pelas colocações, viu? A cidade e o nome, já dei a dica, né? Alberto de Vinhedo, Alberto Pessina. Tudo bem? Bom, eu sei que eu já fui presidente de associação e tudo mais, e eu passei por esses desafios, mas não estou hoje tão atualizado quanto esses desafios de rastreabilidade. Eu acho que é extremamente importante, né? E queria entender hoje como é que está isso aí, o que vocês estão encontrando de dificuldade, o que com essas tecnologias, na minha época não tinha essas tecnologias, enfim, estavam chegando os primeiros chips de
de ouvido aí. Então, acho que hoje tem uma gama de coisas. Vi coisas muito interessantes em Austrália, em outros países, com muito menos burocracia, que eu acho que é o grande impeditivo. O nosso país consegue botar burocracia em tudo, impressionante. O produtor não tem capacidade de lidar com, assim, além de tudo que ele lida na fazenda, que vocês já botaram uma gama de desafios aqui, imagina ainda ter que lidar com... Eu chegava a ter 2 armários de papel só para justificar o governo, e ainda na última hora, quando está tudo pronto para vender, vem uma fiscalização e fala, está errado. Perdeu aqui sua venda inteira de 1 ano de trabalho. Então, chega a ser ridículo. Então, assim, quais são os desafios aí que vocês estão enfrentando e o que a gente pode fazer para tentar usar essas tecnologias novas que a gente está vendo aí para facilitar e conseguir alcançar esses mercados com maior facilidade e menos burocracia para o produtor, né? Perfeito, Pessina. Bom vê-lo aqui, um dos maiores especialistas em mercado de pecuária do Brasil, tá? Manja muito. Rapaz, o negócio é o seguinte, ninguém quer pagar para saber de onde que vem o produto. O consumidor entende que isso é obrigação do produtor. Né? E aí, quando você mistura isso com uma cadeia de ciclo extremamente longo, como é a nossa, ele vem encurtando muito, a gente sabe disso. Né? Mas assim, quando você pega uma cadeia de ciclo muito longo, onde o animal passa em média em 3 propriedades antes de chegar para o abate, fica extremamente complicado, porque tem uma conta, né? Alguém tem que pagar a conta e ninguém quer pagar a conta. Né? Então, a nossa forma de agir, de abordar, é buscando uma diferenciação de produto, né? Usando outros atributos. Né? A gente vai ter o programa de governo que vai identificar o rebanho, eu acho que isso vai acontecer, não tem como sair disso, mas ainda assim você não vai conseguir rastrear o animal. Né? Você vai ter que, talvez, amarrar isso a GTA, a identificação, enfim. Tem algumas formas de fazer isso mais diretas. Né? Mas o que a gente faz do nosso lado, enquanto empresa que busca gerar valor para o produtor, é você adicionar atributos que permitam a diferenciação do produto. Então, você olhar, a gente fez um teste com o Safe Beef num pub no interior de São Paulo e colocamos um freezer de carne rastreada e um sem carne rastreada. Obviamente que o carne rastreada acabou e nem tocaram na carne não rastreada. Então, assim, existe o interesse do consumidor com relação aos atributos de produção. Mas o quanto ele está disposto a pagar por isso, não sabemos, tá? Não tem que ter um prêmio. E aí a gente busca, hoje, assim, boi que chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, hoje a gente conversa com os frigoríficos, buscando uma bonificação. Minerva já tem uma bonificação no couro, né, que a gente já está trabalhando. Para algumas plantas, não são todas. E estamos trabalhando com outros frigoríficos, buscando uma bonificação, pelo menos que custeie esse custo adicional. Né? Mas vai chegar num ponto que vai deixar de existir, porque todo mundo vai fazer, fica desinteressante. Né? Igual o caso do Pará, por exemplo, tinha uma bonificação, ficou obrigatório cortar a bonificação. Né? Então, é nesse sentido que a gente está falando. A gente vai ter que buscar uma forma de diferenciar o produto, senão não tem benefício para fazer. Bom, a gente teve várias dificuldades e ainda está tendo. Isso que você falou de ter um monte de papel para mostrar para fiscal é nossa rotina há 3 anos. Porque nós estamos regulamentando a fábrica. Né? Então, passamos pelo CTN-Bio e depois o Ministério. Eu acho que a burocracia ela é muito grande. Às vezes, ela pode ser mais fácil de ser resolvida pelas grandes empresas, onde você tem um setor ali só para a parte regulatória. No nosso caso, somos nós. Né? Como eu disse, eu li, reli, estudei as normas para entender. Eu acho que o que ajudaria a gente era se as coisas fossem mais claras, sabe? Eu vou te dar um exemplo. A gente montou a fábrica e nós fizemos uma planta, contratamos, desenhamos equipamentos, bioreator, o que tinha que ter, como é que não tinha que ter, mandamos para a CTN-Bio, enfim, mandamos para todo mundo. E ela foi aprovada. E aí a gente construiu, a gente montou lá no Parque Tecnológico, mandamos fazer tudo. Durante a regulamentação, a gente mandando documentos, percebeu-se que tinha alguma coisa ali na norma que tinha que ter uma coisa diferente na fábrica. E era trocar a parede de lugar, era trocar equipamentos que já tinha dado prazo de validade, entendeu? Então, assim, eu acho que, às vezes, a dificuldade de você entender, tanto a gente entender, como eles entender, porque muda, né, as pessoas ali, os fiscais, demora. E uma coisa que aconteceu interessante com a Quimera,
O ano passado, a FINEP, ela abriu um edital, ela abriu vários, né? Mas ela abriu um edital que era propriedade intelectual. E esse edital, você tinha que comprovar que você tinha uma patente e que essa patente, quando ela chegasse no mercado, ela era importante para a economia brasileira. Então, foi um edital muito bom, porque você não tinha contrapartida para a startup e é legal, você só tinha que mostrar. E esse edital ele passou por várias fases, assim, demorou mais de 1 ano e meio para ser aprovado. A gente participou de várias bancas para explicar o que era. E quando eu conversava com as pessoas, né, para explicar o que era, eles falavam: por que vocês não estão vendendo esse produto? Eu dizia: esse produto está pronto há 8 anos. Eu estou há 8 anos regulamentando, há 8 anos construindo. Ah, por que você não fez parceria com uma grande empresa? Eu tentei todas, só que eles me ofereceram menos o que eu ganhava como professora para eu dar a patente para eles. Entendeu? Então, eu acho assim, uma dificuldade para a gente é o regulatório. Graças a Deus, agora a gente está acabando, mas eu acho que é uma coisa que faz muita gente desanimar. E quando a gente conversou com o pessoal da FINEP sobre a importância do produto para o mercado, o Brasil é o maior consumidor desse produto e compra da Argentina. Compra da Argentina, compra da Europa. Então, a gente podia estar vendendo mais barato e estar gerando mais imposto no Brasil se o produto estivesse aqui. Entendeu? Mas, assim... a burocracia ela é um pouco complicada. Eu acho que melhorou ultimamente, mas ainda é um desafio para a gente. Doutor Ricardo. Eu agradeço ao Pessini, ao Tiago, a Maíbe pelas contribuições. Eu penso assim, da nossa parte, como nós também somos parte do Ministério da Agricultura, eu penso que a resposta para essa demanda mais do que urgente e necessária que cada um de vocês colocou aqui, chama-se política pública. Regulamentação. E aí, eu até faria um pouco de provocação com vocês, no sentido assim, nós temos um setor dentro da Embrapa que se chama SAC, que é igual de qualquer empresa. Nosso setor de atendimento ao consumidor, ao cliente, né, ao nosso alvo. Provoquem a Embrapa. Por que eu digo isso? Muitas das regulamentações, etc., não que somos nós que fazemos, não, tá? Não querendo nos eximir, né, dessa questão, mas muitas dessas questões a Embrapa é convocada também a participar das discussões. E se vocês provocarem a Embrapa através do SAC, né, dentro dessa organização, eles vão ver quem está relacionado com aquela política pública que geralmente está na pauta de discussão, ou trazido pelo Congresso, ou trazido pela sociedade, pelos produtores, né, pela bancada do agro, seja lá quem for, não importa quem demandou. Mas quando vai para a discussão, geralmente o MAPA também convoca a Embrapa para apoiar a parte técnica dessa discussão. Então, eu acho que é assim que constrói. Quando eu mostrei aquela fotozinha que tirei lá, num dos congressos que a gente participou nos Estados Unidos, que tinha produtor lá, com a sua bota suja de bosta de vaca, falando o que acontece de fato, que é isso que vocês estão narrando. Eu tenho uma pilha de papel lá. O pessoal da indústria, que está passando, né, essas delícias e dores de empreender no Brasil, talvez mais dores que delícias, né, Maíbe? E quem está na ponta, né, desse processo. Então, assim, eu acho que é desse jeito que discute. Se vocês provocarem-nos, como a Embrapa, talvez, né, numa próxima discussão dessa, de uma pauta dessa, vocês estejam lá sentados também e trazendo essa escuta, né, e essa fala muito mais apurada do que realmente a gente precisa para corrigir esses problemas. Muito bom, obrigado. Temos uma pergunta aqui. Nosso amigo, nome e cidade, por favor. Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Meu nome é Anderson. Bom dia para todos. O doutor Ricardo, Maíbe, não é isso? E o Tiago. Sou produtor rural em Santo Antônio do Descoberto, pecuarista de pequeno porte. É muito bom estar hoje aqui ouvindo todos vocês, né, por causa, principalmente, quando a gente fala de gestão, né, Tiago, como é importante, né, para o pequeno, para o médio produtor, a gente aproximar de uma ferramenta como a sua. E no caso da Embrapa, a gente
falar de genética, falar de IATF, que hoje o Brasil, a IATF já é uma realidade e a cada dia que passa tem se tornado já uma ferramenta, talvez mais de 90% dos pecuaristas já utilizando IATF dentro das fazendas com resultados bem satisfatórios, né, vamos dizer assim. A minha pergunta, principalmente para o senhor da Embrapa, né, e lógico, eu gostaria de ouvir a opinião também do Ricardo e da Maybe, relacionado a como a gente fazer essas ferramentas chegar de uma forma mais acessível para o médio e o pequeno produtor. Eu não estou dizendo, eu sou médico veterinário, sou responsável pela Fazenda Riqueza da Alma, e lá nós temos integração lavoura, pecuária e floresta, né? Inclusive estamos fazendo colheita de madeira lá agora, temos gado já na engorda, né? Então, ou seja, nós temos um sistema do pequeno produtor que poderia ser alvo, né, de exemplo para outros produtores, mas eu não estou aqui para falar disso. Eu queria saber como é que a gente faz para a gente poder aumentar essa chance de pequenos e médios produtores terem a oportunidade de ouvir a voz de vocês. Então, essa é a minha pergunta. Sou Anderson Roberto. Obrigado a vocês. Bom, eu começo, depois os colegas complementam, mas eu volto a... obrigado pela sua contribuição. Somos colegas, porque eu também sou veterinário. E fico muito feliz que você esteja empregando essas tecnologias, que a gente também estuda lá na Embrapa, né, exaustivamente, para, né, e essa integração lavoura, pecuária, floresta, que também é uma coisa muito interessante, talvez para responder a todas essas questões aí que a gente enfrenta hoje. Eu penso assim, a resposta é a mesma que eu acabei de dar, chama-se política pública. É a maneira de ter financiamento, porque hoje, se a gente andar nessas ruas aqui, a gente vai ver o quanto, né, que a parte de agricultura, no sentido de lavoura, está assim, no estado da arte. E o quanto que a pecuária, se a gente olhar lá no 80 para chegar em 2010 na pecuária, essas ferramentas, olha o tempo. Então, por exemplo, só dessas ferramentas de pecuária digital, a gente levou décadas atrasados em relação à agricultura. E a razão, a resposta, é isso, né? O volume da agricultura, se a gente olhar para números, é muito distinto. Porém, proteína animal tem ainda seu valor no mundo. Embora também as questões de consumo estejam, né, mudando. E quem sabe a gente vai até perder o emprego, né? Mas, enfim, a parte de tudo isso, porque é muito dinâmico, chama política pública. E aí o que eu peço de vocês sempre, cobrem. Cobrem quem? Cobrem o governo. Cobrem, seja no municipal, no estadual, no federal. Cobrem através também dos órgãos de governo. Por exemplo, a Embrapa, olha, eu penso que isso tem que chegar no pequeno, como é que eu faço? Manda lá para o SAC, manda para o Ministério da Agricultura. Por quê? Porque precisa ser ouvido, sabe? Essa escuta ativa, porque quem sabe vai ter um programa para financiar IATF para o pequeno produtor, para financiar essas ferramentas para o pequeno produtor, seja ele lá de que, né, de que área ele for, né? Seja de pequena agricultura, de pequena pecuária, porque hoje a gente está vendo o crescimento dos nichos, né? E a importância dos nichos. Às vezes você tem um produto lá diferenciado, orgânico, ou sei lá, que você tem uma rastreabilidade para provar que aquilo é diferente, mais saudável, que trata a natureza de uma maneira digna, que trata o animal de uma maneira digna. Você, por exemplo, lá com a integração lavoura-pecuária, você já tem, né, como o Thiago falou, você já tem um valor, um add value, né, um valor agregado importante para colocar no seu produto. Você vai no supermercado hoje, você pega uma caixinha de ovo lá, ovo de galinhas felizes. Parece uma bobagem irrisível, mas não é. Porque as pessoas querem, de fato, consumir uma coisa, né, que tem essa relação com o meio ambiente, com o animal, etc., diferenciada. Bom, do nosso lado, complementando, eu acho que primeiro assim, a concepção da solução ela tem que ser feita olhando o produtor, como você mostrou na foto. Né? Porque muitas vezes você tem uma pessoa que não tem nada a ver com pecuária tentando desenvolver uma solução para pecuária. Né? E a chance
ferramenta dessa solução não ter aderência à pecuária é muito grande. Né? Então, no nosso caso, os 2 fundadores são pecuaristas, a gente vai para curral, a gente usa tecnologia. Eu, por exemplo, eu só faço ATF, eu não tenho touro na fazenda. Né? Então, assim, pensar numa solução e também pensar que o produtor médio, ele não sabe nem quantos animais ele tem, ele não pesa. Entendeu? Então, tem que ser uma solução aderente a esse produtor e que vá provocar ele a subir degraus na maturidade de gestão dele. Né? Então, primeiro assim, vamos saber quantos animais tem? Vamos identificar os animais? Beleza, vamos identificar. Vamos saber quanto que você está produzindo de peso desses animais? Vamos. Entendeu? Vamos saber quanto é que está custando produzir isso? Vamos saber que resultado que você está tendo? Aí você começa a desdobrar um monte de coisa e chegar no grau de precisão que a gente busca. Entendeu? Olha, esse animal aqui pesou 2 arrobas a mais porque é filho do touro tal, de ATF, teve uma nutrição especializada, bem feita, entendeu? E produziu hoje. Meu sócio está batendo animais com 15 meses com 20 arrobas. Entendeu? Então, sabe assim, precisão absoluta, né? Então, a gente tem que evoluir nesse sentido e a ferramenta, ela tem que fazer essa provocação, ela tem que atender o menos maduro e trazer ele para esse mundo novo, né? Para essa questão da... E assim, quem não vier vai sair da atividade, não tem jeito. A pecuária ela vem erodindo margem ao longo das décadas, a gente sabe disso, a gente sofre isso. Né? Esse ciclo do boi ele está cada vez mais volátil. Né? Então, se você não se preparar, não usar ferramentas de gestão de gente que conhece o mercado para travar seu preço, você vai tomar fumo, não tem jeito, ainda mais com gado confinado, é difícil, você tem um custo alto. Né? Então, sim, tem que usar as soluções que tem, estão disponíveis e está antenado ao que traz valor para você. Que é outra coisa que eu falo, tecnologia é ferramenta. Se ela não traz valor, não use. Entendeu? Não tem por que aderir. Você não faz sentido saber a temperatura do animal, não usa. Se vai trazer algum benefício, se você vai conseguir ter um benefício a partir daquela utilização, aí faz sentido. Aí tem que fazer conta. Bom, eu gostei tanto da sua pergunta, porque isso sempre foi uma preocupação nossa. Muitas vezes a tecnologia ela não chega no pequeno produtor. Não. Às vezes porque o pequeno produtor ele não tem a chance de procurar, né? E muitas vezes porque a gente não dissemina de forma correta que chegue no pequeno produtor. E muitas vezes pelo custo. Né? Muita coisa ainda é custo. Você sabe que quando eu apresentei, eu falei que a gente conversou com muitas empresas, a gente teve propostas, mas a nossa ideia desde o início foi que a gente queria fazer parte do negócio, não queria vender para alguém, e também eu queria que fosse um negócio acessível, porque ele é barato para fazer. Entendeu? Eu consigo mostrar que ele é fácil de fazer. E as grandes empresas que a gente conversava, é uma super modernidade. Então, a gente vai colocar no mercado de tal forma... Não, eu quero que seja acessível para todo mundo. Né? Então, eu acho que tudo que eles falaram se resume à comunicação. É você, como pequeno produtor, tentar procurar da forma que consegue e a gente tentar disseminar da melhor forma possível. E eu acho que cada um fazendo um pouco. Falar com o governo, falar com a prefeitura. Eu vou te falar o que a gente fez. Eu entrei em contato com o Sebrae de Ribeirão Preto. E o Sebrae, ele tem alguns programas para pequenos produtores. E a gente se ofereceu para participar de alguns programas do Sebrae ali na região. E quando eles forem falar, a gente ia poder apresentar o produto. E a gente até falou para eles, quando a gente tiver o produto registrado, uma das nossas metas é que a gente vai fazer doação para pequenos produtores, para programas nas pequenas cidades. A gente já até entrou em contato com algumas. Então, eu acho assim, tem muita coisa que não chega. Mas, para chegar, todo mundo tem que procurar. Né? E eu acho que tem que disseminar mais. Por exemplo, quando a gente participou desse negócio da FINEP, eu conversei com algumas pessoas do Ministério, que foi que você me falou. Falou assim, vocês já podiam ter feito isso daí antes, mas a gente nem sabia que você estava com esse problema. Entendeu? Então, às vezes, eu também estou procurando um lugar errado. Eu acho que falta mais disso que a gente está fazendo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia até contribuir, porque você chegou através deles, porque teve uma Copadef que estruturou isso aqui, né? Que contratou o COR para poder organizar, junto, integrando a iniciativa privada, a cooperativa, com órgãos públicos. Serpo, Embrapa, com patrocinadores, com empresas que acreditam no agro, que querem estar no agro. Então, fundamental. Fundamental encurtar essa distância. É uma coisa que eu acho que a gente usa pouco no Brasil, é extensionismo.
Emater, Senar. Então a gente tem que procurar também o sindicato, procurar a federação. Normalmente tem técnicos que ajudam nisso, né? A gente tem um programa, por exemplo, com a BCZ, que chama Integra Zebu. Está se tornando Integra Brasil. E é um projeto que cria ilhas de excelência em municípios de Minas para fazer essa difusão de tecnologias. Né? Então a ideia é que a gente estamos em contato com o Banco do Brasil e com o Ministério também para tornar isso um programa nacional, né? Em linha com a questão da sustentabilidade e com a questão da identificação dos animais com a rastreabilidade. Tá? Então acho que assim a gente consegue permear mais. Né? O Brasil é muito grande, é muito capilar, né? E quanto menor o produtor, é mais difícil acessá-lo. Né? E até falo que quanto menor o produtor, menor margem de erro ele tem também. Então ele tem que acertar muito, porque senão dói. Muito bom. Claro. Por isso que é bacana debate, né? Os colegas, eu ressaltei muito a questão do governo federal, né? Por eu estar num órgão de governo federal, do Ministério da Agricultura. Mas olha, muito importante ter lembrado das Emateres, das associações, do SEBRAE. SEBRAE é fundamental, é uma peça-chave nesses processos. E, fora isso, os próprios grupos de sociedade civil organizada. Né? Você tem lá um grupinho de produtores ligado lá dentro da sua comunidade ou do seu município. Fundamental se manifestar como sociedade civil organizada. É como a Maib falou, eu cheguei lá no Ministério, eles nem sabiam que isso era uma demanda. Né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o João fazer um complemento também. Claro, vamos lá. Não, só lembrar de uma outra instância que às vezes a gente esquece, são as câmaras setoriais. A Câmara Setorial é um fórum de interlocução do setor privado com o governo. Existe uma Câmara Setorial de carne, existe uma Câmara Setorial de leite, e é o fórum, talvez, natural para fazer esse tipo de articulação de política pública. Traduz para eles onde eles vão achar o endereço disso. Gente, nós estamos com o tempo estourado, mas não poder deixar de pedir a participação. Levantou a mão para a pergunta o nosso amigo aqui da Olho do Dono. Obrigado pela parceria novamente. Bom dia, pessoal. Pegando um gancho do Dr. João, gostaria de fazer uma pergunta um pouco pontual em cima do produtor. Tá? O Dr. João pontuou, né, que é importante ter a informação para a tomada de decisão, para a correção de rota. Né? O que os senhores têm visto, quando o produtor tem essa informação, qual é a ação dele? Muitos deles têm informação na mão, né, Tiago, que sabe que está errado, que não está completo, ou que precisa corrigir. E aí? Ou melhoramento genético, qual é o próximo passo? O produtor é resistente porque não sabe ou fica nesse limbo de eu tenho informação, eu sei o que fazer, mas será que realmente eu sou capaz de fazer? Como que é isso na perspectiva de vocês? Acho que o Tiago responde essa, porque é para produtor essa pergunta. Né? Eu acho que a pecuária extensiva ela ainda aceita desaforo. Tá? E a maior parte dos produtores do Brasil ainda fazem pioramento genético, não é melhoramento, infelizmente. Né? Mesmo tendo uma tecnologia como é a ATF, mesmo daqui a uns dias tendo um produto como a que a Maib está trazendo para a gente. Mas tem muitos produtores que corrigem o curso. É importante você ter a informação, obviamente. Eu brinco que a decisão vai ser tomada independente do grau de informação que você tiver. Mas se você tiver a informação correta, com certeza você vai tomar a melhor decisão. Né? A gente tem um caso de um pecuarista cliente nosso que ele fazia pesagem, tem um protocolo das OS que chama 5811, né, que você vermifuga os animais nessas datas e, obviamente, ele aproveitava para pesar. E ele tinha um lote de novilhas que iam entrar nas precoces daquele ano e deveriam estar ganhando 300 gramas por dia. Ele teve 2 geadas naquele ano e percebeu que as novilhas estavam perdendo 200 gramas por dia. Né, e que aquilo ali ia ter um impacto de 150 a 200 mil reais na estação reprodutiva dele. Era em torno de 400 novilhas. Né, então ele tomou a decisão corretiva ao longo da seca de fazer uma suplementação reforçada para essas novilhas para elas chegarem na estação prontas para serem inseminadas. Né, então, cada vez mais, eu acho que o produtor já entendeu que precisa da informação, que precisa ter um grau de tecnologia, não dá para ficar na cadernetinha, no papelzinho de pão anotando. Né? Então, cada vez mais a gente vê essa onda se formando e a adoção de tecnologia,
mas tem que ser tecnologia prática, tecnologia para o dia a dia, tecnologia aderente ao curral, né? Então, eu acho que é nessa linha. Muito bom. Eu quero agradecer aos painelistas. Foi uma delícia e o debate dá para ficar o dia todo aqui conversando. Obrigado, doutor João, doutora Rose, pela presença. E eu convido a todos, antes da gente finalizar, para que vocês fiquem, porque sem apoiadores, quem acredita no agro, eu convido a todos para se juntar à plateia, que nós vamos ter na sequência a apresentação da Supera, que é uma das empresas que está apoiando a ciência, a inovação, e sem apoio a gente não vai a lugar nenhum. Obrigado, pessoal.